Olá, seja muito bem-vindo à terceira aula sobre filósofos contemporâneos. Na aula passada nós estudamos sobre Nietzsche e Sartre, que são umas vertentes diferentes, porém estão incluídos aí na filosofia contemporânea. Hoje nós estudaremos sobre Schopenhauer e Kierkegaard. Vamos estudar os seus principais pontos teóricos da filosofia contemporânea e adentrar um pouco mais sobre esses filósofos contemporâneos, tá? Retomar um pouquinho novamente sobre o que é a filosofia contemporânea. É a filosofia, o movimento filosófico que está em busca de como o ser humano consegue desenvolver a sua racionalidade. Primeiramente nós buscamos a razão e depois nós então estamos desenvolvendo a nossa razão humana. Por isso então que vai entrar a filosofia contemporânea, que foi um movimento filosófico entre o século XVIII e XIX, século XX ali, que teve o seu início na Revolução Francesa, que foi uma grande revolução ali da sociedade francesa, que estava desenvolvendo novos equipamentos. Teve o surgimento da fotografia, o surgimento do jornal, o surgimento também do trem, dos aviões, tá? Então essa filosofia aqui, essa corrente filosófica, ela está em busca da libertação ou desenvolvimento da racionalidade humana, porque nós encontramos a razão e depois nós então vamos desenvolver essa razão humana. Dentro disso, dessa filosofia contemporânea, nós tivemos aí vários filósofos que desenvolveram as suas teorias. Dentre eles se destacaram alguns porque levantaram algumas questões na qual nós não tínhamos respostas ainda. Então, na apostila de vocês vai trazer vários filósofos ali, que está incluído na filosofia contemporânea, mas eu trouxe para vocês só os principais mesmo, para que vocês conheçam de forma ampla como que cada um trabalha dentro da filosofia contemporânea. Para Schopenhauer, que nasceu em 1788 e faleceu em 1860, para ele a essência do mundo seria resultado da vontade de viver de cada um. Para ele, o mundo estaria repleto de representações criadas pelos sujeitos. A partir disso, a essência das coisas seriam, então, encontradas por meio do que chamamos de insight intuitivo, ou então é a iluminação, né? Trazer aos nossos olhos a verdade mesmo. Então, nesse esquema aqui, ó, para Schopenhauer, né, a realidade é fruto da nossa vontade de viver. Ou seja, tomando o pressuposto que nós somos seres humanos capazes de pensar e imaginar, né, então eu trouxe aqui um bonequinho, tá? Então, a nossa realidade ela vai sempre partir de mim para o objeto, de mim para o que está fora de mim. Só a partir disso, então, tudo que está fora de mim torna-se realidade. Porque se nós, seres humanos, não existíssemos, né, a nossa consciência não existíssemos, nada, então, seria capaz de existir. Porque a existência, ela só torna-se possível quando nós percebemos que ela está na sua plenitude de existência. Seja o objeto ou então seja um outro ser humano, que é a consciência alheia. Então, percebendo então o que está fora de nós, o mundo retorna para nós como forma de representações. Então, tudo que está fora da nossa mente humana é uma forma de representação. Então, primeiro ponto, para que algo possa existir, primeiramente tem que existir a consciência humana. Esse ato de você perceber o que está fora de você, o que está fora da sua mente. Percebendo então que se você tem uma consciência, então você vai conseguir perceber o que está fora de você. Percebendo o que está fora de você, torna-se então um fenômeno, né? Um objeto que está fora de você, que é o mundo e tudo que existe nele. Esse mundo, então, vai retornar para a sua mente como forma de representação. Então, essa representação vai ficar gravada na sua mente. No entanto, que quando você vê um carro, né, você não precisa recorrer a um carro depois para poder imaginar a figura de um carro. Então, automaticamente, quando alguém numa conversa se remete ao carro, automaticamente a sua mente já elabora uma figura de um carro ali. Então, a nossa mente ela vai estar sempre ocupada com representações que está fora de nós, que na antiguidade não tinha isso, né? Para você desenvolver essa racionalidade, desenvolver
as representações, você tinha que recorrer a algo divino, algo que está fora de você, para que você possa ter o conhecimento além do que você está nesse mundo físico aqui, tá? Então, para Schopenhauer, o nosso conhecimento está sempre baseado na nossa vontade de existir, na nossa vontade de conhecer e na nossa capacidade, então, de tornar esse conhecimento em forma de representações que ficará gravado na nossa mente. Tá? Kierkegaard, né, foi um dos precursores da corrente filosófica do existencialismo, né, esse existencialismo aqui, se a gente pegar o radical, ele vai se tratar do existir, do ser humano existir como ser consciente de si. Nessa relação, a vida humana, segundo o filósofo, estaria marcada pela angústia de viver, por diversas inquietações e desesperos. Enquanto Schopenhauer está baseando a existência na vontade de viver, Kierkegaard está baseando os seus existencialismos ali, né, na histeria, né, nesse conflito que nós temos no dia a dia, e esse conflito então vai gerar a nossa realidade. Nesse esquema aqui, ó, nós temos o existencialismo, tá? Os seres humanos então tem que existir primeiro. É importante ressaltar que na filosofia ela vai sempre se tratar do ser humano íntegro, vai sempre colocar o ser humano como um princípio primário. Então, sempre vocês ouvirão o existencialismo, a razão, a racionalidade, a imortalidade da alma, mas a alma é uma consciência. Então, o existencialismo aqui é o ser humano existente, né? Eu existente, você existente, tudo que há fora de nós, então, é um existencialismo porque tem uma estrutura física. A partir do momento em que existe essa existência, então é gerado inquietações. Essas inquietações são aquelas angústias, a vontade de conhecer, a vontade de perceber, a vontade de querer saber o que está além de nós, além do que nós podemos conhecer. Gerando inquietações, então nós temos aqui a liberdade de escolha. Tanto você pode aceitar um conhecimento como verdade absoluta, ou você pode refutar o conhecimento não aceitando ele. Então, depois dessa liberdade de escolha, nós temos então busca do propósito. Qual que é o meu propósito aqui? Será que existe realmente uma força que está fora de nós e que nos colocou aqui nesse mundo? Ou simplesmente tudo surgiu do nada? Tá? Então, esses conflitos aqui vai gerar então o nosso existencialismo e tudo que existe nesse mundo realmente. Tá? Então, nós temos liberdade de escolha, busca pelo propósito. Se a gente não encontra essa liberdade de escolha, e se nós não encontramos nosso propósito aqui nesse mundo, nós vamos gerar então inquietações. A partir dessas inquietações, nós vamos buscando cada vez mais novos tipos de conhecimento, novas explicações. Então, é sempre o existencialismo. Nós vamos colocar sempre uma existência concreta para que possamos então buscar uma resposta para nossas dúvidas. Schopenhauer, né? Ele está dizendo que a existência vai partir da nossa vontade de viver, da nossa vontade de conhecer. Então, Kierkegaard ele vai se basear no existencialismo. Primeiro, o ser humano existe. Depois, então, vai surgir as dúvidas, as nossas inquietações. E a partir das inquietações, nós temos o poder de tomar escolhas, porque nós somos seres humanos livres. A partir dessas escolhas, então, nós estaremos buscando o nosso propósito aqui na vida. Nós sempre teremos um propósito a ser cumprido. Nós sempre temos um propósito para poder conhecer algo que está fora de nós, a nossa realidade, entender o que compõe o mundo, o que compõe uma esfera e o que compõe um espaço e assim por diante, tá? Bom, aguardo vocês na próxima aula. Vamos estudar um pouquinho mais sobre os filósofos contemporâneos. A apostila tem alguns filósofos ainda que eu não pude trazer para nossa aula. Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.